muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um FeFlow Podcast, um podcast onde eu recebo empreendedores de sucesso em suas áreas. E eu sou a Fernanda Vancini, eu sou a host desse podcast. Sou uma empreendedora, sou a criadora do método MoveFlow, o método das bolinhas mágicas, que trabalha o corpo como um todo, que eu já vou falar um pouquinho dele para vocês. E vou receber aqui um convidado que ele é multifacetário, ele é da área do fitness e ele vai trazer muitas sacadas de empreendedorismo porque ele já começou muitas coisas, ele tem muitos empreendimentos, é um cara que tem muitas ideias, que é um grande influenciador dentro do mercado do fitness, está há mais de 15 anos trabalhando nesse segmento, já fez faculdade de educação física, administração, MBA em negócios, algumas coisas ele concluiu, outras coisas ele viu que podia ir para outros caminhos, até mesmo dentro do marketing, e aí dentro da área do fitness, ele começou a criar muitos conteúdos, ele tem um canal onde ele vai trazer muitos reviews sobre vários equipamentos para que você tenha uma academia em casa. Então a pegada dele, a missão dele é que você tenha uma academia na sua casa. Então, como ele diz, academia boa é academia perto e bem montada. Então o canal do Daniel Forster, Exato. Falei certo, ele tem um canal que se chama... Calma, que tá aqui. É o canal Forster Fitness and Reviews. Eu preciso melhorar o meu inglês para poder falar o nome desse canal. É um canal que está ficando muito famoso. Então, se você quer saber como montar a sua academia em casa de uma forma muito funcional, com os melhores equipamentos, com as melhores resenhas, você precisa conhecer o canal dele, porque você vai comprar com segurança. Não adianta comprar o mais barato do mercado, porque não vai funcionar. E então, ele lá ensina sobre isso. Além de tudo, ele traz dicas dentro da área da saúde para que você também treine de uma forma correta, como ele tem experiência com a educação física e também está inserido nesse ramo há muito tempo, traz dicas sobre várias coisas que envolvem esse universo de você ter essa facilidade, essa autonomia de treinar na sua casa. E com a pandemia, né, a gente acabou tendo um boom disso, então foi onde ele cresceu muito com esse segmento e com certeza vocês vão ouvir falar muito dele. E tem outras coisas. Nossa, eu tenho um currículo grande aqui, tá, gente? Calma que eu vou ter até que ler. Normalmente eu não leio, mas dessa vez eu vou ter que ler. Ele é CEO da Fitness Desconto, parceiro da Casa do Fitness, da iFit, da Multi, que é a Multilaser, que agora virou Multi, tem tudo a ver com ele, que ele é um cara super multi. E ele tem aí como missão facilitar essa prática de exercícios físicos, ajudando as pessoas a montar a sua academia em casa. Então, recebo aqui Daniel Forster, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado pela apresentação. Ficou bastante completa, foi ótimo. Que bom, ufa. Adorei. E nós somos também aqui clientes do Rafael Rodrigo, que está aqui atrás da câmera. Não é nem cliente, gente, já é amigo. O Rafael já é da nossa família, né? Acho que você deve se sentir assim, que você viaja tanto com ele. Já era amigo, né, antes. E agora, aí virou cliente depois. Exato. Então, Rafael Rodrigo, o nosso Lombardi aqui das nossas gravações do podcast, essa risada, o que me fala os horários, ele está sempre aqui comigo. Então, a gente tem o Rafael em comum e o Rafael só tem clientes maravilhosos como a gente. E, aliás, hora de dar o recado para você. Antes de começar, se inscreve no canal, que vocês ficam aqui consumindo conteúdo. Esquece de se inscrever, ativar a notificação, curtir já e... Conforme a gente for falando, comenta, deixa seu insight e acompanha os canais do FeFlow. Afinal de contas, a gente faz um conteúdo gratuito de valor. Daniel também faz isso. Quando a gente cria um canal para que a gente possa compartilhar a nossa missão. Então, minha missão aqui é compartilhar histórias inspiradoras, trazer empreendedores de sucesso de diversas áreas e trazer aí uma nova perspectiva de vida. Eu costumo dizer que os podcasts são mentorias gratuitas. Então, por favor, me ajude com a mentoria gratuita aqui, ó. Comenta aqui embaixo, se inscreve, para que a gente possa continuar compartilhando conteúdo de valor. Mas vamos lá, Daniel. Muito bem, vamos lá. Quando eu fui ler as suas resenhas, né, a sua história, eu falei, caramba, o Rafael sempre falava pra mim de você, e com tantas coisas, eu falava, nossa, tem muita coisa em comum com o Daniel, essa coisa de empreendedorismo, de fazer acontecer, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, quando eu fui ler tudo que você fazia e quantas coisas você gerencia, e agora no pré-podcast, tudo que você me contou, você começou muitas coisas, algumas você concluiu, não concluiu. E aí a gente vai chegar nessa sua missão, né? Sobre montar a academia em casa. Então, você contou pra mim que você começou administração, começou marketing, começou educação física,
Só que você começou a trabalhar no ramo fitness e não concluiu nenhuma dessas formações e é um empresário de sucesso. Exato, exato. Aprendi na prática, né? Muita coisa. Sim. Mas eu comecei mesmo administração, depois em algum momento eu fiz marketing junto com a administração. Né? Não me encantei naquele momento, mas hoje o que eu vivencio é muito marketing. Você vê uma outra pegada, hoje já me encanta diferente. E aí, né, foi em 2004 que eu comecei educação física. E aí eu entrei também no mercado, né, em 2007. Então eu estava concluindo educação física, eu entrei no fitness e aí ali eu já entendi também que eu ia ficar nesse caminho. Eu já tinha um pouco a habilidade do treino, a consciência corporal. E a hora que uniu com os equipamentos, facilitou muito mais. E aí eu continuei, não finalizei as faculdades, né? Estudei, fiz 4 anos de administração, fiz os 3 de educação física, deixei umas horas de estágio de educação física infantil, acabei abandonando. Ficou. Me arrependo, mas estamos no mercado firme e forte, estudo bastante, enfim, sobre treino, sobre tudo que envolve, né, a parte de educação física, exercícios, até a parte agora de neurociência, eu tentando entender mais também por conta dos aplicativos. Então tem bastante coisa. Hein? Caraca! Continuo sendo estudioso. E na verdade, o que eu comecei a gostar muito mais de estudar foi depois de um curso que eu fiz, o MBM mesmo, foi em 2018. Pô, de lá pra cá também, eu vou te falar que eu comi muitos livros. A MBA de negócios. O MBM, de negócios, de business, né? De management e marketing e também desenvolvimento pessoal e profissional. Foi muito legal. Caramba, então, de todas as faculdades que você fez, educação física foi onde você se encontrou mais? Por que você decidiu ir para esse mercado? Eu já gostava do esporte, já tinha essa facilidade, então criou uma conexão melhor. Então, assim, eu aprendi a fisiologia, a anatomia dos treinos, a biomecânica, ou entender que daquele momento você falou que eu treinava antes, eu via que eu estava muito errado, então foi legal ter esse conhecimento. Né, era uma coisa que eu já gostava, e aí o mercado de fitness, como eu comecei com os negócios de lojas, então tinha tudo a ver. Então, acho que eu fui me destacando também no mercado por essa sinergia. Não só falar do equipamento, mas o como usar, o porquê, né? Porque essa talvez seja o desafio do mercado. E o canal veio um pouco para resolver isso. Né? Porque o equipamento é fácil você comprar agora. Quem que vai te ensinar a usar? Você tem seus cursos aí também. Você sabe desse desafio das pessoas realmente saberem aplicar. Principalmente para elas mesmas. E aí, como é que você começou nesse mercado do fitness lá, quando você estava na faculdade? Bom, por oportunidade me apareceu, né, a oportunidade de uma loja, né, em Santo André, onde eu moro, ainda tenho as lojas lá. E o mercado de fitness naquele momento era um mercado ainda... Era fraco, assim, a gente não tinha a cultura das academias, mas o nível de equipamentos no Brasil era mais fraco, vamos dizer, estava um pouco começando, já existia. E aí caiu, assim, literalmente quase uma oportunidade dessa loja no meu colo. Eu assumi, e de lá para cá eu vim me desenvolvendo aí, então são basicamente quase 15 anos desde do início aí do mercado, aí desde que eu me ingressei, né, na parte de equipamentos de fitness. E aí, mas não só equipamentos, a gente desenvolveu programas de treinos que a gente aplicava dentro de academias, associando aos nossos equipamentos. Então, eu sempre tive esse quê aí, não só da venda dos equipamentos, mas de ter programas, treinos, aulas especiais para que você realmente tenha um equipamento, consiga usar o equipamento. Então, isso realmente é uma prática mais americana. Então, sempre teve uma visão mais macro, não só, vou só vender esse produto aqui e acabou. Exato. Você sempre pensou no que está no entorno do produto. Sempre gostei disso, então sempre agreguei mais esse valor, não ficava só no equipamento. Então, eu sempre buscava isso. Mas o mercado, principalmente, sei lá, o mercado brasileiro não dava todo esse valor. Logicamente, uma questão às vezes de região, de posicionamento. A pandemia, com o advento da pandemia, com as pessoas, esse assunto passou a ser importante. Aí sim, entendeu? As pessoas passaram a dar esse valor e buscar essa informação, porque antes ninguém buscava. Sim. Né? Nem eu acreditava no treino em casa no Brasil, porque a gente tinha uma cultura muito social de academia. Sim. Então, né, não sei contar você, mas eu ia bastante na academia, networking, ser visto. Na hora que entrou a pandemia, você vê, a gente obrigatoriamente não tinha mais que ir na academia, ou seja, não dava mais para ir na academia, esse network acabou virando digital, muitas vezes. Então, você vê, a hora que a gente acabou esse momento, você não necessariamente tem que ir na academia para fazer as mesmas coisas de antes. Então, né, nesse assentamento, da forma como a coisa pegou depois da pandemia, você vê um pouco da mudança de comportamento. Muita gente conseguiu treinar em casa, viu que dá certo, e essas nossos... a questão social, como ela teve uma mudança, né, de questão social, não mais tão físico e mais digital, como o mercado ampliou, o assunto virou importante, as pessoas pesquisaram, e aí o canal, que era um projeto já de
até de anos anteriores, aí ele realmente conseguiu sair do papel. Pô, então, até a pandemia, o seu foco era de vender equipamentos mais para academias físicas, academias grandes. Academias e condomínios. E condomínios. Isso sempre foi um mercado muito forte nosso, né? O mercado residencial no Brasil era muito pequeno, né? Era muito pequeno. Com a pandemia... As pessoas se viram obrigadas, como que eu faço, né, para treinar agora? Não tinha opção. Ficou fechado muito tempo e aí começou. Eu mesma cheguei a procurar. Nossa, deixa eu ver se eu compro uma esteira ou uma bike, alguma coisa assim, para eu poder ter em casa. Quando eu vi que ia começar a demorar demais, a gente começou a querer buscar uma solução, né? Então, você teve uma questão de time, assim, foi bem no comecinho, então, que você começou com isso e... Com o projeto do canal? É. Não, foi... logo que aconteceu as restrições... Pô, muita gente me ligou, você vê o pessoal desesperado. Nossa, já para comprar na loja mesmo. As pessoas que gostam muito de treinar, e principalmente você vê que foi um mercado, a turma do triatlon, principalmente, que era um pessoal que tinha algumas provas marcadas e todo mundo achando que a pandemia ia durar 2 meses. Então ninguém queria perder o ritmo de treino. Então, aquele desespero, pô, o que eu compro? Qual? Então, assim, começou todo mundo querendo desesperadamente, da noite pro dia, resolver essa situação. E aí a gente começou a fazer os vídeos com o celular mesmo, digo, na mão, na loja, no showroom, mostrando as diferenças, realmente orientando. Porque as pessoas estavam comprando aleatoriamente, e comprando muito errado. Né? A gente viu realmente erros muito feios, muito graves. Mas fez parte do momento e da falta de conteúdo. E aí essa informação começou a correr, você vê, os vídeos foram. E aí, né, um projeto que a gente já tinha começado antes com o Rafael, 2 anos antes, eu acho, a gente já tinha ido em feiras, gravar, mas a gente não... Eu não me comprava naquele momento ainda, era um negócio muito robotizado. Eu não me sentia bem né, na câmera, assim. Eu me assistia, eu falava, não dá para me comprar. Mas não era um negócio, né, solto, era meio preso. Mas tudo bem, foi por... Era mais com o objetivo de vender os produtos da loja ali, uma divulgação Não, mais... era até uma orientação, principalmente no mercado de condomínio, porque naquele momento, antes da pandemia, não existia a cultura de academia em casa, então o direcionamento era para o mercado vertical. Mas assim, eu não me sentia bem naquele formato, ainda estava muito travado. Aí com a pandemia eu me inspirei num canal americano também, então assim, de uma forma mais leve, mais solta, e aí eu fui seguindo mais ou menos esse modelo, também deu certo, aí eu me senti bem. Né, lógico, eu vim me desenvolvendo, fazendo cursos para a questão de oratória, para apresentação, roteiro, vídeos, né, 1 milhão de coisas. E aí eu fui me desenvolvendo e fui melhorando essa qualidade. Então, se eu pegar meus primeiros vídeos até agora, tem uma certa evolução. Poxa, legal você falar isso, porque quem vê às vezes falando, nossa, ele já fala ali, eu vejo que você tá lidando bem com a câmera, pensa que já começa desse jeito, né? Então, até como a gente também quer incentivar os empreendedores da área, é legal você falar que você fez coisas que de repente estavam na sua área de talento nato, mas que você também foi buscar conhecimento para melhorar coisas que talvez, pô, era travado, né? Não me comprava, e de que é possível também a gente melhorar. Ainda mais que você queria passar uma mensagem. Pô, mas para eu passar essa mensagem eu vou ter que melhorar isso aqui. Tá, o que eu posso fazer? E aí até que aquilo vai ficando mais natural, né? Exato. Não, eu treinei bastante aí. Tem um cara que fala o sucesso é treinável bastante. Mas, e até na parte de equipamentos, quando eu olho assim, né, eu falo pro Rafael, pra turma, mas quando eu olho para trás, eu achava que eu sabia de equipamentos. Digo, eu sempre estudei mais, eu sempre usei mais do que a maioria da turma do mercado realmente. Dos vendedores ou representantes, consultores. Mas quando a gente desenvolveu o canal, eu me obrigava a estudar profundamente o equipamento. E aí eu falava, nossa, agora eu posso dizer que eu conheço o equipamento. Eu achava que eu conhecia, mas aí eu conhecia um pouco superficialmente. Agora é o que eu faço todo dia. Pô, estuda a diferença para você, para o outro. E são diferenças, às vezes, aparentemente sutis, mas é uma experiência daquele equipamento que vai fazer o sucesso do seu treino em casa, vai fazer o sucesso dele do treino em casa. Né? Um aplicativo que parecem meio iguais, mas tem uma diferença que vai fazer todo o sentido para um produto. Então hoje eu estudo realmente o equipamento a fundo, né? Posso dizer que eu sou um especialista mesmo nisso, gosto, mas eu entendi esse processo. Eu fui realmente me desenvolvendo, me treinando, e à medida que agora a gente veio aumentando, né? A gente começou com um portfólio de produtos, mas é muito abrangente. E aí eu falei, para a gente aumentar isso também, eu tenho mais profissionais, outros professores, e aí cada um estuda um pouco mais uma categoria de produto, para a gente poder também entregar um conteúdo legal. Senão eu também não vou conseguir saber tudo de todos. Sim. Aí é uma carteira muito grande. Sim, muito bom. Então, e aí na academia, na pandemia, você passa a criar esses conteúdos e
Você começou a fazer isso para muitas pessoas famosas, inclusive, né? Como é que foi isso? Aconteceu, você já tinha alguns contatos, você falou também, você já devia vender para atletas, pessoas que estavam em competição. Era desses contatos ou você foi buscar pessoas e isso deu uma alavancagem? Não, Como eu foi acho isso? que o que foi legal nisso eu sempre trabalho um pouco como um consultor. Pô, eu quero te entender, pô, você quem mais vai usar em casa, pô, as outras pessoas, o seu perfil de ter os seus objetivos, quais são suas referências. Então, esse trabalho de consultoria não é um trabalho de venda, só vender. Ah, tô aqui, eu tenho esse produto, compra esse. Sim. E aí eu acho que eu fui ganhando uma credibilidade no mercado. Então foi legal porque alguns atletas me falaram, você fez as perguntas que ninguém me fez. E assim, as pessoas buscando em várias empresas diferentes um equipamento, eu preciso de uma esteira para isso. E o cara empurra o que ele tem, Sim. mas sem querer entender. E no meu processo eu falava, eu quero te ajudar com o equipamento certo para que seja a experiência correta. Senão não adianta te orientar um equipamento que não vai te atender, você realmente não vai gostar de treinar em casa, vai falar que a esteira é um cabide, vai ficar parada, e você nunca mais vai querer comprar um equipamento. Então, você comprar o certo, você vai gostar da brincadeira e você vai comprar um outro depois, você vai comprar mais um. E aí você vai ter esse estilo de vida dentro de casa ainda. Então, eu falei, promovendo o equipamento bem dimensionado. E aí, você vê, às vezes, e a diferença um pouco de quando você, né, eu fiz bastante parcerias com influenciadores todos, mas quando você vai atrás de um, ou quando eles vieram atrás pedindo. E aí eu fiz todo esse trabalho junto, alguns a gente fez umas parcerias até de marketing, mas aí eu ajudei corretamente. Eu queria que tivesse o equipamento certo, nem que não fosse o meu. Digo, não necessariamente precisa comprar o meu, mas eu falei, você tem que ter o equipamento certo que vá atender o seu objetivo, porque aí vai ter um sucesso do treino em casa. Então, acho que foi uma das... No pulo do gato, aquela história, mas assim, fazer o que eu gostava de fazer e orientando bem. E aí isso acabou, a credibilidade foi subindo. Aí eu entendi esse processo um pouco, né, do influenciador que você falou, de um momento que eu não me considerava, né? O Rafael falava, não, dá para você falar que você é um micro-influenciador. Você vai crescendo. Eu fui entendendo a história da autoridade, da credibilidade. Sim. E aí você vai realmente se elevando sobre isso. E as pessoas, às vezes, querem te ouvir, querem a sua informação também, porque ela é relevante. E eu continuei fazendo isso e continuo fazendo normalmente isso. As pessoas entram em contato, eu quero orientar, né? E o pessoal, a gente espera que prestigie e também adquira com a gente. Nem sempre acontece isso, mas o pessoal prestigia bastante. Então, continua nessa linha. E o compartilhar conteúdo do jeito que você faz, isso trouxe uma alavancagem de vendas para o seu negócio? Não, ajudou bastante. A gente vende o Brasil inteiro, entrega, né, no Brasil inteiro, do 11 ao 99, né, do DDD, mas foi legal com relação a isso. Porque é legal que você pega, às vezes você vê meio pulverizado, mas aquele cara que está precisando disso, lá no interior do não sei da onde, pô, ele faz o contato. Eu tenho uma equipe também que faz parte do atendimento, educadores físicos que realmente orientam, entendeu? Legal E querem isso. entender perfil de treino, quem é, seu nível de consciência corporal. Então a gente faz essa anamnese, essa análise com um bom critério. E acredito que as outras lojas não fazem isso, né? Com profissionais da área. São raros. São consultores que devem ser pessoas que foram treinadas para vender aquele produto apenas e meio que empurrar. Eu sei porque eu já comprei a esteira e aí a pessoa simplesmente me vendeu. Ela não fez uma consultoria, como você falou. E tem muita diferença nesse processo. Você teve essa sacada com inspiração de alguma coisa? Foi uma dor que você sentiu no mercado? Da onde que veio isso? Porque aqui também eu procuro... O que eu procuro, Daniel? Entender o mindset da pessoa que está aqui. Não só falar da sua história, mas sim entender o que está por trás para você ter tomado as decisões que você tomou. Não, para chegar nesse ponto, eu sempre tive esse quê um pouco mais de consultor. Eu sempre quis entender um pouco mais os objetivos do cliente, né? Realmente para orientar corretamente. O mercado de fitness, de forma geral, você fala os vendedores. Eu falo, primeiro você tem que estar usando o equipamento para você vender com emoção. Então, assim, isso para mim é um ponto principal. Você vê hoje na equipe lá, e é um desafio para o mercado inteiro, mas, bom, eu transito feiras internacionais, eu falo com muita gente de fora, eu vejo empresas que têm esse mindset e tem empresas que não têm. Eu procuro me conectar com as que, pelo menos, pensam dessa forma, o que querem. Eu sei que é desafiador. Você vê, lá na nossa equipe eu tenho um fisioterapeuta, toda segunda-feira ele está lá, atendendo o meu pessoal, internamente, assistência técnica, administrativa, financeira. Ele já tem fisioterapeuta que atende a sua equipe? Então, desde o começo do ano eu faço um trabalho dedicado com a equipe, então com o fisioterapeuta, mas justamente para primeiro eles
ter esse estilo de vida, conseguir entender, ter um mínimo de informação dos equipamentos, da biomecânica, para que realmente quando for atender, mesmo da assistência técnica, saibam do que estão falando, assim, minimamente com conteúdo. Então, tem um professor, eu tenho alguns professores de educação física que transitam lá, que dão aulas e também treinam o nosso pessoal. Então, eu falei, eu consegui que a equipe treine nos equipamentos, use os equipamentos para perceber diferenças e aí realmente conseguir orientar o cliente. Mas eu falo, pô, é desafiador. Pô, eu fiz isso aí, eu deixei uma base de gravação para isso, uma base onde a gente tem essa equipe atendendo a nossa própria equipe. Então, eu tive que resolver o problema internamente. Quando eu vou para o mercado, eu falo, lógico, é raro a gente ver isso. Aí eu vejo uma empresa ou outra que ainda tem esse mindset, que faz os treinamentos dentro de casa, chama, faz os treinamentos que seja meio via Zoom, mas para não tentar transmitir o mercado. Mas eu falo, poxa, eu vivenciando os equipamentos hoje, quando eu coloco a mão num crossover diferente do outro, numa bike spin e eu pedalo, aí eu percebo essa diferença. Eu falo, agora eu entendi. Aí eu consigo transmitir para minha equipe também. Então, mas para chegar nesse ponto, você vê, eu tive que montar uma estrutura, receber dentro de casa, isso daí, treinar a equipe em casa, porque fora, digo assim, não treina e lógico, o vendedor também vai na academia, ele está no universo de equipamento que não é exatamente o equipamento que vai para sua casa. Porque o equipamento da academia são máquinas individuais. Quando vai para sua casa, um multifuncional, uma estação, então são os ajustes, a facilidade que aquele equipamento te oferece ou não. Então, assim, quando eles estão participando disso, nossa, o negócio começou a fluir muito melhor. Você vê os feedbacks, quem recebe equipamento, muito satisfeitos com a entrega. Mas por quê? Foi bem dimensionado. Alguém que sabe dos equipamentos que te orientou. E o problema, às vezes, do mercado, eu vejo o vendedor tem aquele portfólio daquela empresa A, então ele vai te oferecer aquilo. Aquilo não é o melhor para você, mas é o que ele pode vender. O nosso portfólio é mais aberto, então eu fui criando alguns players, alguns parceiros, onde nenhuma empresa é perfeita no mercado, é impossível ser, mas quando a gente junta alguns, você passa a ter um portfólio realmente, basicamente, quase completo. E aí, hoje, a gente realmente tem esse benefício vai para o cliente de oferecer um portfólio mais completo com uma equipe que realmente testa os equipamentos. Nossa, isso faz toda a diferença, né? Uma coisa que na minha equipe mesmo do MovieFlow, eu sempre incentivo eles a fazerem a atividade. Porque como é que eles vão falar, como é que eles vão estar dentro de uma empresa que prega pela saúde, pelo bem-estar, e aí a equipe está estressada. No meu caso, como é uma metodologia que trabalha muito essa coisa mente, corpo, essa coisa do autocuidado, que é muito parecido com o que você faz, só que você vende uma estrutura de uma academia e eu vendo que, aliás, vou dar de presente meu momento merchan aqui, ó. Vou te dar as bolinhas mágicas do MovieFlow, e aí eu vou aproveitar para te explicar sobre isso, explicar pra galera, porque eu sei que a sua galera vai assistir também, né? Boa. Então, até a gente pode pensar em incluir as bolinhas ali no bolo pro pessoal usar também, né? Sim, você acha disso, Rafael Rodrigo? Coisa que faz sentido, Perfeito, acho que complementa. Complementa. Porque justamente a bolinha, ela vem para complementar qualquer atividade física. Então, essa bola, por ser texturizada, quando ela entra de encontro com o corpo, ela vai fazer um trabalho de mais integração e de uma automassagem que melhora a postura, a respiração, flexibilidade, melhora a resistência e trabalha com uma camada do corpo diferente da musculação. A musculação a gente pensa muito em contrai, alonga, contrai, relaxa, ganho de tônus muscular. Tem até um trabalho ali de mobilidade, mas não é o foco, né? Quando a gente pensa numa estação de academia, aí você vende as esteiras, que é para poder melhorar a resistência, mas não sei se você tem alguma... Posso estar enganada, tá? Aí vocês me falam se tem alguma coisa que trabalha mobilidade dentro da sua esteira de produtos. Não, especificamente. Não, tão específico não. Tem, né, alguns acessórios. Acessórios. Isso, você tem alguma coisa tipo de liberação miofascial? Sim, os rolos. Lógico. Deixa eu te contar uma novidade. As pesquisas têm mostrado no último congresso de fáscia, porque liberação miofascial é miofáscia, né? É a fáscia mais o músculo. Então, para a galera que está em casa saber, sabe quando compra carne no mercado, que tem aquela película branca? Então, a carne é o nosso músculo e aquele colágeno que até a mãe fala, né? Ai, tá com bastante colágeno essa carne, esse frango. Aquele colágeno é a fáscia muscular. Então, quando a gente fala liberação miofascial, a gente está falando da liberação naquela camada branquinha da carne e no músculo. Legal. Só que entre a pele e o músculo, nós temos a fáscia que ela é mais fofa, que é como se fosse um algodão. E que você deve... Não sei se você lembra na faculdade de Educação Física. Você chegou até a aula de anatomia com cadáver? Já. O que a gente fazia? Eu tive também, gente, sou educadora física. Aí tira aquela parte branca. Ai, deixa eu ver o músculo.
Só que aquela parte branca, agora os estudos mostram que quando você mobiliza aquela camada, você tem um ganho de flexibilidade, você melhora o tônus muscular porque tem mais deslizamento nas camadas. Então é algo muito novo, que até uma das minhas propostas de ter os canais de comunicação é popularizar isso para que as pessoas entendam. Muita gente tem dores, ou às vezes até tem algumas situações que chegam até ir para uma cirurgia, porque essa camada está tão grudada que ela acaba não conseguindo fazer os movimentos. E aí, se o médico em questão ele não conhece essa nova abordagem mais integrativa e de flexibilizar a face, às vezes manda direto para uma cirurgia, para um tratamento convencional, sendo que a pessoa, se ela fizesse algo como autocuidado diário, mobilizando essa fáscia, ela provavelmente melhoraria muitas condições que ela sente de rigidez do corpo, até mesmo dores nas costas, dores nas articulações, e talvez evitaria muitas questões com a saúde dela. Então, complementaria incluir, né, dentro da academia em casa, e aliás o MoveFlow, eu tenho uma plataforma de autocuidado diário, que é o MoveFlow 1% todo dia. Então, você usa a bolinha, práticas curtas, 10, 20, 30 minutos, que aí poderia inclusive casar com um treino na academia em casa. A pessoa poderia se preparar com o MoveFlow, faz o treino na academia, ou fazer como recovery, o pós, né, que é como é usado o rolo de liberação miofascial, ele é usado para recovery normalmente, né? Mas com essa bola, como ela é mais soft, ela tem mais aderência com a textura do corpo de verdade e por ser redondo, o rolo é linear. E aí, por ser linear, você pega muito no sentido do músculo. A bola é multidirecional, que é a arquitetura da face ela é multidirecional. Então, ela vem mais de encontro para você tanto preparar para o treino, como fazer um pós-treino de recuperação. Então, para os atletas, por exemplo, seria fantástico para os dois casos, mas fazer uma programação. Então, é uma bolinha que a pessoa pode ter em casa e usar a plataforma. Aliás, gente, galera que quer conhecer o MoveFlow, moveflow.com.br, tem um código de desconto que é o FEFLOW, para você ter 10% na plataforma do MoveFlow 1% todo dia. Tem um código lá dentro para você comprar a bolinha também, e aí você pode praticar em casa. Então, tem tudo a ver com o que você prega, que a pessoa tem autonomia de se cuidar. Você pode contratar um profissional, que nem mesmo numa academia você pode ter um personal. Então, tem os profissionais formados. Então, o MoveFlow é uma metodologia que a gente dá para fisioterapeutas e profissionais de educação física, mas que também é possível você fazer sozinho, com práticas mais simples, que a gente prega pelo mais simples, e também fazer alguns atendimentos que são com acompanhamento. Mas a ideia é que tem essa facilidade do posso treinar sozinho com segurança. Então, a bola pode ser um complemento aí pra gente fazer um match, exato. né? Não, o que a gente promove dentro de casa é isso, assim, pode ser um treino com equipamento, mas, né, e eu falo no canal, se não tiver também, às vezes as pessoas não têm espaço, mas ter um espaço em casa onde você dedique para isso, seja para uma meditação, seja para um alongamento, seja para yoga, mas que faça parte da sua rotina. Já vou me convidar para gravar lá um vídeo do MoveFlow pro canal para contar sobre esse autocuidado, que assim ele não vai ter como negar, né, Rafael? Não. Tô colocando ele na saia justa. E quanto mais solução dessa para casa, eu falei, o que a gente quer promover é isso aí. Porque você vê, eu ainda falo pro pessoal, pô, todo mundo tem a sua sala de estar, a sala, você pensa como fazer cada ambiente da sua casa, a sala, né, mesa de jantar, tudo isso, sala de TV, mas nunca tem esse, não faz parte de um espaço de treino, de exercício saudável em casa. Só que você vê, o mundo hoje mostrou isso que é importante. Pô, faz parte, muitas pessoas estão trabalhando em casa, então tem que colocar isso na rotina. E aí, ó, vou dar uma dica. Por que eu também pego a bolinha nessa hora? Eu tenho mania de sentar muito pra frente. A minha postura, tem gente que a postura é assim, né? Sim. Computador, celular, TV, Netflix, sei lá. E tem gente como eu que a postura é assim, né? Aquela pessoa que fala pra frente. Eu até falo gritando, às vezes, no microfone, né? Que eu falo muito pra frente. A bola, ela ajuda também, né? Não é só isso, tá, gente? Não é que a bola é só um apoio, tá? Mas você pode usar, se você trabalha muito sentado, pra melhorar a sua postura. Então, agora eu fico mais tranquila e consigo... Muda até meu tom de voz quando eu tô assim. Não, porque senão muda, senão a gente vai estar, né, hiper estendido. Exato. Você tá colando nas costas aí? Tá? Então fica aí um pouquinho, vai como é que você sente. Então. E aí tem várias aulas na plataforma que a gente pode fazer sentado. Então, aí eu já tô viajando na maionese, já que ele é criativo também, que nem eu, dá para criar alguma coisa que seja no ambiente da estação para a gente fazer treinos combinados que a pessoa possa mobilizar e fazer alguma coisa na academia, que é como eu uso. Eu sou educadora física, mas eu treino com o personal, porque às vezes eu preciso sair de casa
E aí eu gosto de fazer alguma coisa fora e fazer alguma coisa dentro. Mas eu gosto dessa autonomia de fazer dentro de casa. Então, de conhecer os movimentos, flexibilizar para poder treinar e não ter aquela questão de, nossa, parece que tá fazendo, tá rígido o movimento, tá duro, tá travado. Então, ajuda muito com isso. Muito, muito mesmo. Concordo. Pode ser aí um bom match. Não, dá pra fazer. E depois eu quero te mostrar também para você praticar comigo e conhecer a plataforma. No canal a gente fala muito de equipamento. Você vê, a maioria dos nossos vídeos são de equipamentos, mas é isso. Eu falo pro Rafael tudo. Quero colocar mais formas de se usar ou de treinar, entendeu? Mostrar de melhorar o treino. Não só equipamento. Esse treino da face, ó, eu vou profetizar que é uma realidade. Obrigado, isso, imagina, o treino da face é algo que hoje, primeiro que ninguém sabe o que é fáscia, né? Não sei se você já tinha ouvido essa explicação da fáscia ou só da miofáscia, né? Uma coisa muito diferente o jeito de explicar. É algo que as pessoas ainda não conhecem, mas que eu acredito que em poucos anos vai dar um grande boom, porque ele está muito envolvido com as medicinas integrativas. Então, estudos da fáscia têm mostrado relação com o câncer. Parece que alguns cânceres iniciam na fáscia. Doenças autoimunes iniciam numa fáscia. Então, quando você tem a fáscia rígida, quando o seu corpo está colado, dolorido, isso pode preceder muitas doenças psicossomáticas autoimunes. Também precede muitas vezes transtornos mentais. Então, quando você vai ficando rígido, numa postura muito prostrada, isso não quer dizer que isso cause, mas isso colabora para pessoas que têm depressão, pessoas que têm transtorno de ansiedade, burnout. Inclusive, eu sou uma pessoa que já tive várias síndromes de burnout ao longo da minha carreira por ser workaholic. Não sei se você já passou por isso de você querer muito fazer uma coisa. Você ama o que faz e você buga. Você entra naquele sistema que você, tá cansado, exausto, você continua amando o que você faz, mas você não aguenta mais trabalhar porque você não aguenta o como você faz. Então, esse autocuidado diário faz com que você pare, se autoconheça e se dê um tempo. Então, a face é algo que vai vir muito forte e acredito que para o que você faz pode dar um match para complementar o conhecimento, para facilitar a importância do autocuidado através da academia também. Não, é bom. Eu falei, eventualmente eu faço algumas sessões de liberação miofascial. Vai fazer aula de Movie Flow comigo, pronto. Ainda consegui um aluno. Mas, não, ainda falo, ó, essa questão da face é isso aí, assim, de leituras mesmo, de alguns, eu não sei exatamente quem foi que eu li também, assim, recomendando isso, então, Sim. Assim, olhando para isso como uma terapia. Já vou me oferecer assim, que eu vou lá na sua empresa dar aula para essa galera, hein? A gente leva a bolinha para eles também conhecerem e cuidarem deles, da empresa. Vamos ver se vai melhorar a produtividade deles. Vamos. Porque melhora a produtividade quando faz Movie Flow. Não, um pouquinho, eu tô 5 minutinhos todo dia. Catequizando a turma lá, né? A maioria já faz, isso é legal. Mas eu vi do desafio de você conseguir, sabe, mobilizar uma maioria. Então a gente sabe dos desafios das pessoas treinarem em casa e terem resultado. Você estudou educação física, eu vi que quando eu estudei, eu via que o que eu treinava antes, eu via que minha eficiência era baixa. Aí eu entendia, a questão de biomecânica, você precisa ter um conhecimento disso para ter um treino eficiente. É desafiador mesmo. Mas tem um campo gigantesco, né? Assisti a sua live, falando com o Keiner, a mesma coisa, todo esse movimento para o movimento, vou dizer assim, entendeu? Mas é isso, ele fala bastante, você, a gente, começa a ter essa cultura, é um processo, e eterno, é muito legal que assim como começou. a pandemia, ela foi muito boa para que as pessoas se conscientizassem, né? E eu vi umas pesquisas, eu não vou lembrar o número exato, talvez você saiba. A taxa de adesão à atividade física aumentou, né, depois da pandemia. Então, a gente tinha aí uma adesão de pessoas que praticavam atividade física até alguns anos atrás era muito baixa, era cerca de 5%. Agora, a gente já está caminhando aí, acho que está próximo de 10%. Eu não lembro, você sabe desse número? Você lembra desse número exato? Ele chegou, ele veio subindo, ele estava em 4. Isso, assim, 4, 5 e vinha subindo. Mas agora a gente está com mais. Não tem esse número, mas é isso. Muita gente que treinava em academia já acabou até dando certo em casa e ficou em casa. E muita gente que não treinava na academia foi para academia e começou a alugar. Então teve um movimento realmente de um volume muito maior de gente aí. Muito maior. E isso é ótimo, da gente ter essas opções de que dá para você treinar em casa, dá para você fazer com segurança. Se você quiser ir para academia, você pode ir, mas ter essa autonomia. Não tem mais desculpa. A verdade hoje não tem mais desculpa para você não treinar. Não tem desculpa. Você pode fazer de muitas formas. É muito democrático hoje. E tem para vários níveis. A pessoa que tem um acesso menor, um acesso maior. No caso aqui, até o montar a... Aí, vou trazer uma coisa.
É caro montar uma academia em casa? Você tem como fazer algo um pouquinho mais tranquilo? Eu preciso investir muito. Qual que é o de entrada, assim, que você diria para uma pessoa começar a montar? Bom, Ou se programar... eu quero começar. Deixa eu começar a montar, assim. Eu sei que você já tem uns vídeos desse lá, mas vamos falar aqui pra galera. No Brasil, as coisas de qualidade não são baratas por um custo Brasil natural, né? Você vai para os Estados Unidos, você vê uma coisa de $1.000 lá, às vezes é 10 mil reais aqui, mas $1.000 lá fora é bem diferente de 10 mil reais aqui pra gente no Brasil. Então, os equipamentos bons não são baratos. Mas depende do seu objetivo, a gente brinca. A gente tem o nosso espaldar funcional ali, que é uma peça, ele com um kit, com a barra, com as anilhas, a gente está falando de equipamento de R$6.000. Mas ele te oferece dezenas de treinos. Para quem tem consciência corporal, poxa, foi assim o meu primeiro equipamento dentro de casa. E aí a gente começou a promovê-lo, porque era um equipamento compacto, certo? Entre aspas, custo-benefício. Algumas pessoas falam, pô, mas é muito caro, custo-benefício. Mas a gente tá falando de um kit, um combo de algumas coisas. Senão você trabalhar só com o peso corporal, você consegue treinar. Só que chega um momento que você não consegue ter uma evolução, né? Você vai conseguir treinar bem, mas em algum momento a questão de musculação você vai precisar um pouco mais de carga. E se você não tiver um equipamento, uma estação de musculação, algo que vai te custar alguns R$1.000, realmente você pode ter um banco regulável, um kit de pesos, né? Você se desenvolve, mas depois você vai querer dar outros passos adiante. Mas eu falo, você gosta de treinar, o legal de você ter em casa, mesmo que você vá na academia, é que você quer ter um resultado, você precisaria treinar quantas vezes por semana? Faço eu a pergunta para você. De verdade, vou ser bem honesta, o ideal é que você treine um pouco todo dia, que você faça treinos mas no mínimo moderados. No mínimo, se a gente for ver pela OMS, tem que fazer aí 3 vezes por semana, né? Mas as pessoas não têm nem tempo para isso. Eu falo que eu prego que tem que ser 4 vezes para mais, assim, para manter essa frequência, basicamente dia sim, dia não, e aí você tem pelo menos uma rotina. Mas as pessoas não têm tempo de ficar se deslocando. Mas se você faz em casa, mesmo que seja com peso corporal, você está na academia 2 vezes na semana, se você fizer 2 em casa, bateu 4. Sim. E aí, às vezes, você vai para 5. Então, aí eu acho que isso começa a ficar mais fácil. Porque aí o resultado é possível de aparecer. Porque senão você treina 2 vezes na semana, indo na academia, sem uma orientação. Eu sei que é meio frustrante. A pessoa vê o resultado quando? Digo, às vezes o prazo é muito longo. Só que todo mundo quer um prazo curto, né? Então, assim, eu comecei lá o meu programa com a turma, eu falei, ó, lá na nossa base, falei, ó, o resultado é a partir de 1 ano. Então, assim, poxa, quem quiser o resultado em 3 meses, 4, você até vai identificar, mas joga 1 ano, já entra com essa expectativa. Na hora que chegar 1 ano, fala, agora eu ganho, agora vamos colocar mais 1 ano, porque tem que ser um processo infinito. Você tem que começar e não parar. Entendeu? Então, não adianta começar com curto prazo, realmente tem que ser aquela história da jornada toda. Sim, e mesmo eu que tenho... Atualmente eu atendo poucas pessoas, eu tenho meus equipamentos aqui. Aqui é uma casa-empresa, a gente tem um pouco de tudo, né? Quem me acompanha... Legal, obrigada. Quem acompanha no @feavancini, @move.flow, vocês vão ver que aqui é a Casa Flow. Então, a gente grava podcast, a gente dá curso, a gente dá aula para as pessoas do dia a dia. Aqui eu faço as reuniões, recebo minha equipe, recebo meus amigos, minha família, tudo junto. E treina. E treino. E o que é muito legal, né? Que na pandemia, eu recebo as pessoas aqui, só que eu comecei a dar aula online e várias alunas minhas começaram a adquirir coisas para fazer as aulas online. Uma coisa que eu sempre preguei desde antes da pandemia. Não adianta você vir aqui achar que eu vou fazer milagre em 2, 3 vezes por semana. Se você não fizer a sua parte, que é exatamente isso que você falou, pelo menos um dia sim, um dia não, no mínimo 4, 5 vezes, eu acredito que você já... É que é um dia sim, um dia não, acaba sendo isso. Você não vai ter o resultado. Não tem jeito. Você tem que ter essa autodisciplina, essa autorresponsabilidade. O maior interessado em ter saúde tem que ser você. Você tem que aprender a cuidar da sua saúde e ser responsável por ela. E não responsabilizar. Mesmo que você contrate um personal, mesmo que você contrate um profissional, ele vai ser importante para ele te guiar, mas ele não pode ser responsável pela sua saúde. Eu costumo muito falar, e até uma parceira minha, que é a Marcela Pistonti, fala que nós somos guias turísticos, o profissional da saúde. Mas quem tem que se autodescobrir, se autoperceber e ter autonomia, porque mesmo assim, eu vou contratar um personal, legal, mas pô, eu quero aprender o que o personal tá me passando para que depois eu possa replicar sozinho. Eu mesmo pagando o personal, quantas vezes, às vezes, não bate o horário, eu tenho que desmarcar, eu treino sozinha, mas porque eu aprendi como treinar. Então,
é importante que a gente se eduque. E fora do Brasil, isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos, é mais comum as pessoas treinarem sozinhas, terem suas academias em casa, terem seus acessórios em casa, seus programas de fazer sozinho com plataformas. E agora tem muito isso no Brasil, mas aí a pessoa acaba desmotivando. E uma coisa que é importante... Você falou do sucesso a treinar, é uma frase do Joel, né? O Joel que é meu mentor, você já montou academia para ele também. E é uma coisa que o Joel fala, ele que fala muito de alta performance. A gente não pode ficar dependente da motivação para poder fazer atividade física. A maioria dos dias você vai fazer por disciplina, por conta do resultado. E é demorado, não tem como. Não adianta a gente falar que você que, de repente, foi sedentário... E detalhe, tem gente que treina sedentário, porque a OMS fala que tem que ser, no mínimo, 3 vezes por semana. Se você treina 3, né? Aí tem um período, não vou lembrar exatamente, você continua sendo sedentário, você só mantém, você só não piora. Mas e aí? E a longevidade? E o melhorar, né? Um pouquinho todo dia. Então, a gente precisa ser autorresponsável e não terceirizar a nossa saúde. A nossa saúde é nossa responsabilidade, né? Então, a gente disciplinar uma academia em casa, Moviflow em casa, não importa, né? Por mais que a gente está falando dos nossos, né, produtos e serviços, é sobre a gente propagar a saúde para as pessoas. Porque isso começar a ser, digo assim, da cultura, do estilo de vida de todo mundo, todo mundo um contamina o outro. Você fala, legal dos Estados Unidos, sempre teve essa cultura. Então, a garagem vira academia e depósito, o carro fica fora. Lógico, as coisas lá são muito espaçadas. Então, você vê, era um mercado que sempre foi muito forte. Isso, eles compram DVD de treinos, tudo nasceu lá de fitness. E, né, eles leem os manuais, que no Brasil a gente não lê. Eles vão atrás dessas informações e se resolve um pouco até por conta. Então, a gente não tinha essa cultura, mas eu falei, todo mundo promovendo isso, batendo na tecla, mostrando como fazer os caminhos. Eu vi que vai inspirando, porque isso aí, quando a gente montou os primeiros vídeos nossos, a gente mostrava esses cases. E outra, diferente dos Estados Unidos, você tem uma garagem para você trabalhar com uma academia. Aqui a gente às vezes tem um canto da sala. Esse espaço pequeno, aqui, ó, de uma mesa. É um espaço pequeno, mas aqui você vê, aqui tem, sei lá, 3x3, 10. O meu, na minha sala, eu tenho um tapete de 4 metros quadrados. Minha área de treino, eu ocupo 5 horas que eu treino. Não, e hoje tem várias estações que você coloca na parede, que são super compactas, que dá pra você fazer uma infinidade de coisas, legais, que são muito legais. E é que as pessoas às vezes não conhecem. Então é legal quando a gente começou a publicar os vídeos, você inspira a pessoa, nossa, eu nunca achei que eu teria academia em casa. A hora que eu vi o vídeo, vi aquele espaço, e aí inspira. A pessoa começa a pensar, dá pra fazer isso, aí vê como fazer. Na hora que você faz certo, realmente, né, a gente viu aí transformações em pessoas, em famílias, e aí isso fica legal. Você fala, pô, então a gente continua publicando isso, né, alimentando aí o canal, esses conteúdos, a gente vai vendo que as pessoas vão seguindo. Então, quanto mais cases, mais iniciativas, mais equipamentos, mais soluções de treinos, né, a gente vai mudando um pouco isso. A gente faz a roda girar, porque a gente tem... O Brasil é muito grande e a gente está falando muito aqui Aliás, uma pergunta que me veio agora. Os maiores consumidores das academias em casa, é galera mais do Sudeste ou não? É Brasil todo? Você tem alguma... Não, é o Brasil, vai. Mas quais os estados consomem mais? Pô, nosso de venda, eu vou te falar que acaba sendo bastante a região Sudeste e o Sul, bastante mesmo. Mas no Nordeste tem, às vezes o pessoal mora em casas mais afastadas. E aí você não tem acesso à academia, muitas vezes. Então a turma monta boas academias também. Sim. Então, só que lógico, num volume menor. Mas eu acho que assim, está sendo meio que uma cultura um pouco Brasil. Lógico, quando a gente fala às vezes de investimento, você fala no Brasil massificado, muitas pessoas não têm poder realmente financeiro para você comprar realmente equipamentos. Então, você tem uma população no Nordeste menos favorecida para isso, você tem uma população no Sudeste muito mais favorecida. Então, as vendas continuam proporcionalmente nessas regiões também. Mas entendi. Quem mora afastado, assim, viu que isso é uma solução e realmente tem funcionado, as pessoas montando academias realmente completas em casa. O que é legal, né? Eu acho ótimo que tem espaço na casa. Né? E de área não saudável a gente já tem bastante em casa. Nossa. Sofás, salas. Nem fala. Então, o custo, eu vejo que o custo-benefício falou R$6.000, né, para você começar. Talvez até um banco e algum kit de peso seja menos até, não sei. Sim, você pode ter um banco de uns R$1.000 e mais um kit de pesos também, uns R$2.000. Para começar, consegue montar, sim. Sim, e iniciar, eu acho que isso a longo prazo, isso se dilui e você vai ver que vale muito mais a pena. E é muito engraçado que as pessoas têm uma discrepância de valores das coisas, né? Então, às vezes, comprar... Agora a gente está num ano, quem estiver assistindo agora, um ano de Copa. E aí eu já escutei meu irmão falando assim, eu quero comprar uma TV nova. Por quê? Por causa da Copa, né? Aí, às vezes, essa pessoa investe numa TV...
Mas fala, Já tem não, uma mas TV. comprar já tem Já uma. tem uma TV. Detalhe, vai ficar com duas. Vai ficar com 2 TVs, mas investir na minha saúde é caro. Então é uma questão da gente realmente trazer essa cultura do se cuidar. Isso é muito importante, das pessoas entenderem que elas precisam investir na saúde, senão elas vão ter que investir na doença. Verdade. E elas já fazem muito isso. E né? o pessoal, aí eu falo, pessoal, às vezes é uma negociação sua com você mesmo, porque o cara fala, não tem, ou é caro, né? Digo, a gente às vezes vê, o cara para um carro, você fala, o custo de um carro no Brasil, que é caro, aí você desceu um degrau no seu carro, você montou academia em casa, mas é o que você dá valor. A gente dá muito valor a carro, tem certas coisas que a gente dá mais valor do que outra, mas à medida que a gente vai mudando essa cultura, e aí é mais gente falando, a gente vai conseguindo mudar. E aí, por que eu perguntei da localização, né, geográfica? Porque tem ainda um terreno muito grande para se desbravar, né? Muito, muito, muito grande. E aí minha pergunta para você eu já sabia que os equipamentos tinham essa margem. Será que poderia se pensar também em algo mais acessível, dentro da academia, alguma coisa mais acessível para popularizar mais isso para as pessoas em casa? Para chegar, ou você não pensa nisso? Eu não sei se eu tenho uma solução para isso, né? Por exemplo, falou, às vezes um Então, banco e uns dá pesos, uma uns provocação aí bancos de e uns alguma coisa pesos, mais você vai acessível montar também. um kit de uns R$2.000 que a gente falou, entendeu? Porque é uma opção que você tem uma variedade para quem sabe treinar. Você tem um banco regulável, uns pezinhos, você faz dezenas de exercícios. Você pode ter um TRX, uma fita de suspensão, que é um item mais barato ainda, você compra por R$150 no mercado e te oferece dezenas de exercícios. Aí aquela história, voltar a saber um pouquinho usar e explorar essas dezenas de exercícios, não é peso corporal. Você tem uma grande ferramenta. Então dá para começar assim por baixo, quando digo assim por baixo, investimentos mais baixos e ir elevando, né? Parques naturais, assim, exercício ao ar livre Brasil, uma grande potência mundial. Então você vê, a gente quase, né? A maioria das regiões nem frio tem. Então você tem condições até de praças ao ar livre, outdoor, que foram uma das modalidades que mais também evoluíram em tendências de fitness, né? Que sempre ela figurava ali na lista do American College. Né? A segunda, depois da 10ª posição, ela subiu para a 3ª posição na pandemia e fica. Você vê, beach tênis, que seja, bike de rua, tudo isso acabou prosperando muito forte. Então, você vê, nós temos isso como uma porta de entrada, até muito simples. Talvez o que falte é muito o como fazer. Mostrar os caminhos. Então, se eu for fazer só com treino corporal, qual que é o caminho? Se eu for fazer a liberação miofascial, qual que seria o caminho? Então, a gente vai popularizando isso, realmente eu acho que vai entrando melhor. Porque a pessoa vai se... Porque o que eu penso? Se a gente tiver portas de entradas mais simples e acessíveis, a gente começa a pulverizar mais isso para despertar esse desejo nas pessoas, né? Essa autorresponsabilidade de, agora eu quero dar um passo a mais, agora eu quero dar um passo a mais, agora, poxa, eu vou comprar mais isso aqui, eu vou comprar mais isso aqui. Né? Então, eu penso muito a nível Brasil, que às vezes a gente, por estar muito na bolha aqui do Sul e do Sudeste, às vezes a gente não enxerga todo um universo que a gente pode ainda explorar, né? Que de repente a gente não pensa tanto, né? A gente acaba só focando, poxa, como é que eu posso expandir para outros lugares e pegar esse mercado aí que é gigante ainda e ajudar mais pessoas. Né? Tem, mas assim, eu acabo falando ou estudando mais os equipamentos porque é o nosso universo, lógico, está associado, lógico, que a gente quer estudar, o que a gente promove, ou também está associado ao que a gente está vendendo junto. Então, como eu quero chegar num momento de um canal grande, com uma potência, com patrocinadores, que a gente consiga também trazer algumas coisas muito mais populares para ajudar. É que hoje você vê, toda a dedicação nossa está associada um pouco aos equipamentos que estão associados à nossa produção de conteúdo. Eu não consigo fazer só ou ensinar com coisa muito simples, porque a gente nem tem esse produto à venda. Então, a gente também associa um pouco o contexto que a gente tem aí de comercial do canal com os conteúdos também. Mas aí agora você tem esses outros pontos de contato. Né? Essas suas parcerias também são uma forma de você ter mais coisas, certo? Então, você tem aí os outros lugares, aí você tem um aplicativo. Conta um pouquinho agora dessa... Tá virando meio que um hub, talvez, alguma coisa associando assim, várias marcas. Um ecossistema. Por que tantas parcerias? Assim, onde você quer chegar com tantas parcerias? Porque é muita coisa. Todas têm, né, um fio condutor aí da área do fitness, mas... O que aparecer de coisa legal, de novidade, a gente quer promover. Por isso eu falei, nem tudo está associado à nossa questão de venda. Né? Mas se aparecer algo revolucionário, que faça sentido a gente mostrar para o pessoal que vá mudar e impactar muita gente,
Pô, a proposta do canal é essa. Nós fazemos negócio com nossos equipamentos, mas a ideia é promover... Né, Rafael? Coisas que podem impactar muita gente. Plim! Eu tô usando a minha aqui, é boa mesmo. Pode colocar, bota mais pra baixo também. Pra mudar pode mudar, ó, pode dar uma mexidinha na bolinha ali, ó. É gostoso, é gostoso. Não, e ajuda mesmo. Você sai do ponto acomodado. Eu acho que você também tem uma postura que você vai mais pra frente do que pra trás, né? Tem uma galera que é mais assim. Então, que você também fala assim pra frente, que nem eu. Acho que eu vou mudando. Acho que uma hora eu vou indo pra trás, outra hora eu venho pra frente. É bom que dá uma sentada. Eu não fico só estabelecido. Aí conta um pouquinho dessas parcerias, né? O objetivo dessas parcerias. Exato. Então, a gente tem os portfólios, mas para a gente oferecer mais soluções, é um portfólio realmente mais abrangente. Então, algumas empresas que eu já trabalhava, que já tinha parceria, que eu já conhecia, a gente realmente agora consegue oferecer muitas opções, senão você fica um pouco mais restrito. Às vezes a gente fala de A a Z, literalmente. A gente tem bike spinning de 3,5 até 30 mil reais. São pontos bem distintos. Mas aqui dentro, talvez a gente tenha mais de 10 opções para oferecer. E aparentemente todas são bike spinnings, mas como eu falei, para você, eu vou te oferecer uma coisa, entendendo sobre você para o outro. O fato de a gente ter mais opções, a gente vai atender melhor só o nosso cliente. Senão você fica restrito, né? Poxa, para você, deveria ser aquela, mas eu não tenho aquela. Eu tenho essa, entendeu? Então as parcerias são realmente para nossa equipe também ter as opções corretas para te orientar. Não ficar restrito, eu só posso vender esse. Entendeu? Porque é o que eu tenho no portfólio. O consultor é o vendedor. Está ali para vender também, mas para te fazer a consultoria. A gente quer que você tenha um equipamento bem dimensionado, correto possível. Tendo mais opções, eu te ofereço o melhor também. Sim. É mais ou menos como a maioria das grandes marcas tem feito essas parcerias, né? De ter esses canais de comunicação. Eu não tenho, mas tem essa pessoa aqui que tem, só que ela confia em mim, então ela vai comprar através de mim. É mais ou menos isso? Sim. Seria a ideia isso? É essa também. Tá. Entendeu? A gente é um facilitador, produzir o conteúdo, muitas vezes é com uma agência de marketing, então a gente quer promover o equipamento, muita gente, às vezes uma promoção, a gente paga alguma promoção onde a gente está vendendo o produto e a gente está monetizando nessa venda também. Mas a ideia é primeiro que você tenha o equipamento correto. Se dá para comprar da gente, melhor ainda. Eu acredito que nesse projeto todo, a gente, com essa proposta, com esse propósito, entendeu? As empresas também querem se conectar a gente. Porque realmente a gente estuda bem com profissionais, mostra para quem é. E no final ajuda eles a desenvolver o produto, melhorar o produto. A gente dá feedback, a gente pega os prós e os contras. Então isso é bom para o mercado também, né? Dá uma fiscalizada, entre aspas. E aí sozinho ninguém cresce, né? Não tem como. Então, de criar essas parcerias para ir subindo a tampa todo mundo junto, né? Para se ajudar. O que é esse iFit? Não, o iFit é uma outra empresa, uma empresa americana, que ele tem um aplicativo bem interessante de cenários. Um pouquinho, para entender melhor. Não, é que nesse tipo de aplicativo, né, a gente fala bastante de aplicativo, a gente está falando até mais agora de aplicativos lá no canal. E a iFit, ela é um aplicativo que atende a uma linha de produtos dessa empresa e ela tem realmente uma questão de cenários, de visual, que realmente é incrível. Então, para quem nunca fez uma atividade física, você não pedalou, você não corria, você não andava, você correr na esteira que tem a tela com esse aplicativo, dá vontade de você criar. Aí você vai conhecer o Havaí, você vai conhecer o Vietnã, a Austrália. Você entra em cenários realmente dos países e realmente isso dá uma engajada sensacional. Então, essas experiências de aplicativos que nos Estados Unidos isso é muito mais forte, é muito mais popular já, porque telas lá, tá para todo lado, né? Telas de touchscreen, a gente vê para todo lado. E aqui no Brasil isso ainda está engatinhando. Sim. Mas esse iFit, na parte de cenários, é algo sensacional, que acho que ninguém faz nada parecido, mas tem outros também, né, gamification, outros aplicativos que não são iFit também, que fazem um trabalho ótimo também. Bem legal. Mas então essa iFit ela é mais para essa experiência com essas esteiras mais modernas? Esteira, bike, alguns outros equipamentos. Não necessariamente só modernas, porque você consegue ter o seu tablet e conectado ao equipamento. Mas o legal disso é que tem a tecnologia Smart. Então, se você está num percurso que tem uma subida, ela automaticamente inclina. Se você estiver nesse percurso de bicicleta, tem uma subida, automaticamente ela fica mais pesada. Como se você estivesse subindo. Então, isso te dá uma experiência de imersão que é muito legal. Eu vou te falar que, assim, você treinar em casa com isso é bem diferente de você treinar em casa sem isso. Entendeu? Então, a hora que você descobre isso, você fala, agora, entendeu?
cai a ficha, né? Você fala, nossa, realmente isso dá vontade de ficar mais tempo. Isso acaba sendo um simulador muito próximo da realidade. Entendi. Não chega a ser um multiverso, né? Um metaverso, né, na verdade, mas algo que está se aproximando disso. Exato. Então, não deixa de ser, entre aspas, um simulador. Você parece que você está naquele ambiente. No caso da iFit, parece que você está com aquele professor, né, assim, com aquele treinador, andando com ele naquele visual. Então, você está aprendendo, ele está falando um pouco da cultura do lugar. Então, é uma coisa bem legal. Eu tenho visto, né, até acompanhando algumas coisas da tendência do mercado lá de fora. Eu sei que você acompanha muito, né, para trazer as coisas. Vocês acabaram de vir de uma viagem, não foi uma feira propriamente que vocês foram, vocês estavam numa competição, foi né? Evento de Ironman. De Ironman. Mas vocês fizeram uma feira fitness, foi a IRSA? Fizemos a IRSA lá. Foi a IRSA. E eles têm usado muito aqueles óculos de realidade aumentada para fazer experiências de atividades físicas, né? Mas dentro do ramo de academias, não tem nada na academia em casa. Existe algum tipo de aplicativo, alguma coisa que torne esse treinar sozinho mais interessante? Bom, esses aplicativos sim. Os óculos ainda, eu já testei alguns, honestamente ainda não me convenceu, porque eu já pedalei na bike com óculos, só que eu entro na descida, como ela te engana, você para de pedalar. Porque parece que você vai cair, parece que você vai, entendeu? Muita loucura ainda. Não dá, assim, você não consegue praticar com o simulador. É igual quando eu tava com o drone lá, mexendo, brincando. Você começa a ficar até tonto uma hora, então você não consegue treinar com o simulador. Tipo assim, talvez a proposta no futuro ainda vá dar certo. Eu já fiz também no remo, de você remar. Legal que você consegue ter um visual mais panorâmico, mas no exercício ainda parece que não te puxa. Mas os aplicativos, o Zwift, conhece? Não, o que é isso? O Zwift é um de bike que já existe há mais de 10 anos e o pessoal de ciclismo indoor, o pessoal do triatlon usa muito. Então esse já existia há 10 anos. Agora está crescido ainda mais. Mas é um aplicativo que você vai usar no seu celular, no seu tablet, e ele já é muito legal. Ele é um aplicativo gamification, eu posso estar pedalando com você. Tem pistas lá que você tem 10 mil pessoas pedalando no mundo ao mesmo tempo lá naquela pista. Então você encontra atletas de alto nível passando por você, por exemplo. Então esse é um aplicativo que já existe e já engaja muito. O Peloton é um aplicativo norte-americano que lá é uma febre. As pessoas, talvez seja o que existe mais assinantes, e são aulas coletivas, on demand, ao vivo. Aula de Velocity aqui do Brasil, Group Class, esse tipo de aula. O iFit faz o cenário. Então são duas empresas que lá dominam o mercado de aplicativos, uma por conta do cenário e a outra por conta das aulas coletivas. Então uma interface, tipo Netflix, uma carteira de milhares de treinos. Então você põe por categoria. Então são interfaces que no mercado americano comprou muito, ele aderiu. E assim, existem outras empresas que fazem isso lá. E no mercado brasileiro a gente tem ainda algumas aí nascendo, às vezes se espelhando um pouco nessa. O pessoal da Goper em São Paulo que faz um trabalho legal numa linha um pouco dessa da Peloton, ou seja, tentando abrasileirar, né, um produto americano que tem mercado para isso. Mas você vê, são investimentos ousados, audaciosos. Mas é bem legal, mas assim, estamos começando com isso aqui no Brasil. Qual a ideia? Não, vou falar depois, os bastidores. Eu tive uma ideia que envolve o Rafael Rodrigo. Corta pra ideia. Aqueles momento eureka, sabe, gente? Não vou contar. Guardar o segredo. Deixa eu elaborar a ideia aqui. Mas é legal, os aplicativos... Tá aqui, ela tá abrindo várias janelas aqui. Mas os aplicativos, eu falo, e a gente teve lá na feira, assim, incrível, todas as bicicletas para todo lado, com telas. Só que aqui no Brasil, assim, a gente ainda não tem muito, são raras, são poucos modelos, são caros ainda. Mas a hora que você tem uma bike dessa equipada, você fica muito mais tempo. Entendeu? A bike eu pedalo lá, você quer subir a montanha entendeu? Na França, na Suíça, aí você vai chegar lá. Porque aí realmente você tem um objetivo e você acaba fazendo isso exatamente o que você fazia na rua. O desafio é basicamente o mesmo, só que você está em casa, na segurança, na comodidade. E aí chega um momento que você vai começar a gostar disso, você vai querer ir para a rua. Mas, entendeu? Mas vai ser sua porta de entrada muito legal. E vai treinar você, seu marido, outras pessoas vão conseguir usar o equipamento também. Quanto a bike de rua, né? Falando da bike, às vezes é para uma pessoa só. Ele tá quase me vendendo uma bike. Ah, mas é legal, viu? Tem que, ele é bom nisso, viu? Se pedalar, não, tem que vivenciar. Vocês vão comprar a bike? Vocês já estão pensando aí em comprar uma bike, uma esteira, alguma coisa? Porque quando você foi falando, eu fui falando assim, nossa, imagina, isso deve ser legal, né? Que aí você coloca o aplicativo junto na tela. Acho que isso me motivaria mais. Acho que realmente, pensando bem, eu acho que eu vou pedir um orçamento dessa bike. Ou um patrocínio da bike.
E faz sentido. Eu tô no modo cara de pau hoje, né, gente? Vocês estão vendo? Tô muito cara de pau. Muito cara de pau. A gente ajuda umas condições muito boas, né, Rafael? Tem Black Friday daqui a pouco. Entregue garantida do cartão. Ai, gente do céu. Muito bom. Quanto tempo a gente tá aqui, Rafa? 59. Ó, tô boa do time. Passa rápido. A gente falou um pouquinho de tudo, né? A gente navegou aí por vários temas. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho da sua história empreendedora, dos seus, né, de tudo que você faz. Uma cabeça que, né, faz um pouco de tudo ao mesmo tempo. Você é um cara bem multi, né? Bem cheio de vertentes. Essa história de produzir conteúdo gerou uma criatividade muito maior, né? Desde o começo do projeto do canal. Então, você vê, a hora que a gente entrou, mas você vê, a gente tem uma proposta muito, acho que muito clara do canal. O bem multi é que a gente tem que lateralizar algumas coisas, mas você vê, tá tudo associado ao canal, né? Toda aquela produção de conteúdo, você vai aumentando a equipe de profissionais, vai aumentando os equipamentos, as categorias, as experiências, aplicativos, e você vê, a gente tem uma loja por trás vendendo e tem que ter os parceiros por trás, assim, para ter um portfólio maior, né, e para conseguir, né, que eu falo com o Rafael, é gasolina no motor, né, precisamos também do patrocínio, da venda para girar tudo isso, mas o que foi inflando foi um pouco toda essa equipe do canal, né, de profissionais da área, essas pessoas envolvidas, mas para esse conteúdo ficar realmente muito verdadeiro, muito estudado e continuar impactando aí corretamente. Tem um campo muito grande ainda. Muito legal. Então, precisa de mais gente ainda, entendeu? Cada um em áreas específicas. Não, porque se olhar, são muitos pontos, né? De movimento, de exercícios, de opções que o mercado, teoricamente, tem. A gente apresenta uma parte delas. Pô, você tem uma outra parte também super legal. Pilates, eu já tive um estúdio de Pilates, tá? Só pra você saber também. Também? Já. Então, e assim, foi o primeiro estúdio lá de Santo André que a gente abriu, foi, super legal. Mas todo mundo deveria fazer um Pilates por um período na vida. Porque a informação que você vai levar de postura, ajuste de banco de carro, essas coisas eu falo para todo mundo. Tem que fazer, acho que deveria fazer. Lógico, eu sei que tem Pilates e Pilates, tem profissionais e profissionais. Eu já vi muito essa diferença no mercado. Mas já tive estúdio de Pilates, né? Estúdio de treinamento físico também. Então, assim, já trabalhei, antes do projeto do canal, já trabalhei com muitos educadores físicos de vertentes diferentes. A gente tinha fisioterapeuta também dentro do estúdio, então eu sempre tive essa visão da fisioterapia dentro, né? Cursos que a gente já ministrou, corda náutica, treinamento suspenso, remo, né? O programa HIT que o Rafael participou com a gente. Então, assim, eu já tive muito imerso em programas, então eu falei, para mim, eu não consigo não estar associado a isso. É muito fácil ter o equipamento, mas tem que ter o programa de treino associado. Daniel, você falou de mais de 50 coisas em uma hora. Não sei, depois você precisa se ouvir, porque você faz muita coisa ao mesmo tempo. E só pra gente ir chegando mais no final, eu acredito que você passou muito a sua mensagem mesmo, que você faz tudo isso para propagar, no fim das contas, a qualidade de vida das pessoas. Tá fazendo sentido isso, virou importante, e realmente virou muito importante isso, e eu vi que o pessoal realmente não tem, né, assim, eu acho que atualmente, eu não sei se tem um outro canal que fala disso, na verdade, deveria ter, quanto mais gente falando, fomenta-se mais, é legal, então ter isso, acho que falta, como eu falei, quando a gente está vendo no mercado americano, tem alguns canais que eu acompanho, então a oferta de informação é muito boa. Você pensa também em crescer isso, incentivar pessoas da área a fazerem isso também, alguma coisa nesse sentido? Sei lá, o que eu achei muito legal, você não era uma pessoa que se via como influenciador, você começou, aí você viu que você podia melhorar com essa missão de passar uma mensagem, você foi se aperfeiçoar, então quer dizer, é possível quando você tem um propósito muito forte, você tem um propósito muito forte, e eu acho muito bacana você falar, só pra gente amarrar, assim, quais são as características de um empreendedor nessa nossa área? É lógico, vai servir para qualquer empreendedor, né? Mas eu acho que você é uma pessoa muito completa, assim, dentro do empreendedorismo. Quais são as características que você acha que te ajudam a estar onde você está, você é autoridade no seu mercado, agora virando influenciador também, que são coisas diferentes, né? E o que você acha que é importante para quem, de repente, está vendo? Pô, que legal, eu também queria ser uma pessoa para empreender nesse segmento e me sentir inspirado.
O que essa pessoa deveria pensar para empreender nesse segmento? Bom, vou pensar, eu penso bastante, viu? Até eu penso mais acho que eu deveria. Mas uma das coisas que para mim fizeram muito sentido na minha vida, lógico, foi a questão de estudo. A primeira hora que eu consegui empreender bem foi quando eu comecei a fazer curso de gestão de pessoas. Comecei a entender essa parte da psicologia. Primeiro a gente lida com pessoas. Eu acho que aí quando eu fiz o curso lá que eu tenho, o MBM, eu comecei ali, realmente eu comecei a ter uma visão diferente. E com o projeto, lógico, já era algo que eu gostava bastante. Aquela história, você falar de alguma coisa que você gosta, que faz parte do seu dia a dia, facilita muito. Então, essa paixão, aquela associação, essa sinergia, ficou fácil. E aí, dentro desse projeto, lógico, as pessoas corretas. Até cito, né? É legal o livro do Jim Collins, né, que ele fala lá, a empresa feita para vencer, por exemplo. Né? Primeiro o quem, depois o quê. Então, ter as pessoas também corretas no processo, me ajudou bastante. Então, foram coisas que eu olhava lá para trás e falava, nossa, como eu já errei muito com pessoas. Quando eu comecei a estudar psicologia, me ajudou com as pessoas, me ajudou comigo, autoconhecimento, né? Tento me entender até hoje ainda, não consegui, mas uma hora a gente vai estar mais evoluído. Mas as pessoas hoje que estão na equipe, que fazem parte disso, ajudaram também a construir bastante. Então, você vê, o projeto foi crescendo, muito por conta de todo mundo que está do lado. Bom, o Cafal, que seja no digital, a Aline, que participou diretamente, minha irmã como influenciadora, aprendi muito sobre esse mercado. Os profissionais que eu tenho, fisioterapeuta, eu tenho uma que agora faz neurociência, tem um que atende patologias, então, entendeu? Um atendimento no mercado condomínios. Eles começam a especializar as pessoas também em frentes, ele foi se desenvolvendo aí, todo mundo entendendo que precisava realmente ser autorresponsável também para o projeto se desenvolver. Então, a equipe eu acho que talvez seja o maior desafio. Né? Voltando, né, no final roda, falar o desenvolvimento da equipe, então gestão de pessoas. Na verdade, eu diria aqui que você tem 3 P's, né? Você tem 3 pilares, né? Um propósito muito forte, né? Entender de pessoas e fazer parcerias. Seriam 3 pilares seus aí. Verdade. Importantes. Você falou também várias coisas que resumem essas 3 coisas, essas 3 palavras. As parcerias foram legais também de fazer. Foi legal que você citou, né, algumas pessoas mais midiáticas ou conhecidas. Porque quando, né, assim, ou quando elas precisaram ou vieram atrás, eu realmente ajudei, e algumas, assim, que sejam atletas, não sei o quê, eu ajudei até no formato mais especial, porque eu falei, esse cara vai precisar disso, e às vezes são treinadores que têm 500 atletas que acompanham ele. E aí, sabe, a gente foi ajudando num formato especial, mas depois veio a recompensa também, veio essa credibilidade, as indicações, ou as pessoas querendo prestigiar, cara, quero comprar com você porque eu sei que você ajudou ele é um cara que eu gosto bastante também. Então essas coisas foram movimentando um pouco intuitivamente, porque eu vi as empresas quando queriam fazer a parceria, mas vai fazer o que em troca? Tinha que, sabe, assim, tinha que amarrar um contrato com alguma coisa já na troca. Eu falei, cara, assim, inicialmente eu fiz com vários, eu coloquei para ajudar. Servir, depois né? Depois a gente vê o que você consegue me ajudar, e aí a gente vai... Várias parcerias dessas acabaram virando amizade que perdura hoje, até indiferente do negócio em si. Entendeu? E tem como impactar muito mais gente. Com certeza. Com certeza. Curtiu o papo, Daniel? Adorei, obrigado, passou rápido. Passou, né? É que a bolinha aqui foi confortável. A bolinha tá confortável. E aí, pra gente terminar, tem mais um presente que é pra adoçar o seu dia. Presente de uma amiga minha da Doce Delírio. São brigadeiros gourmet maravilhosos da Sandra. Sandra, muito obrigada pelos mimos aqui com os meus convidados. Sigam lá. Vai comer já agora? Não, vou abrir aqui, a gente come depois. Peraí, tem que abrir aqui, ó. Tem um negocinho. Tem que tá fechado. Não comecei a... Peraí, deixa eu fazer pra você. Pra mostrar o... Você gosta de chocolates? Como é que é a sua parte de alimentação? Ó, eu como, não promovo na empresa. Cortei bolo de aniversário, essas coisas. Não, porque assim, eu tento não promover. Não faz, não, né? Mas tudo é bom. Umzinho só eu pode, como, não fico distribuindo de presente, essas coisas. Tenta dar algo mais saudável, mas assim, é bom, faz parte da minha vida do também. Equilíbrio, né? Gosta, né? Mas é bom. Eu vou comer, tomar um café junto, vamos comer isso aqui. A gente vai dividir junto. Boa, muito bom. Muito obrigada, viu, Daniel, pela participação. Gostei, já fiquei aqui, ó. Ganhei uma mentoria, acredito que você também ganhou uma mentoria. Fala pra galera onde é que o pessoal te acha, né? Além tem o canal no YouTube. Tem o canal no YouTube, nossa principal plataforma, né? O Foster Fitness and Reviews. Então é meio alemão, meio inglês. Aí a gente tem o nosso perfil do Instagram, onde a gente faz movimentações lá, que também é o Foster Fitness Reviews. E tem o meu pessoal, o Daniel _Forster 1.
posto algumas coisas lá também associadas ao meu estilo de vida, algumas coisas do canal junto. E o nosso site, que é o fitnessdesconto.com.br, que também tem bastante dos nossos produtos, mas a gente tem até muito mais do que tem lá. Legal. A nossa base. E aí, quando você for na nossa base, então, gravar ali, treinar, você vai conhecer muito melhor esse universo, bom. que tá meio perto daqui, uns 40 minutos. Ótimo. Então, Sem tem nenhum problema. 500 metros quadrados de equipamentos, bastante coisa legal. Todo mundo que vai lá, ainda mais quem é educadora física, educador físico, você vai ver umas novidades que você nunca viu. Então, todo mundo que entra lá fica, nossa, isso aqui, nossa, eu nem sabia que existia. E aí você vê umas ferramentas e você fala, pô, não é que dá vontade de ter um desse em casa para treinar? Eu já pensei várias vezes, acho que eu vou... O marido já queria, hein? Eu falo, Meu pessoal, marido já meio queria. perigoso, você vai lá com essas coisas boas e depois, pô, A gente aí dá vontade. a gente sempre falou de ter em Aí dá casa. vontade A gente de gosta, comprar. fala, putz, amor, que preguiça de hoje, né? É que assim, eu gosto de sair de casa, porque eu trabalho e moro, né, na minha casa, mas eu preciso mesmo mas eu falo, ai, puta, preguiça de sair hoje, né? Não quero. Pra mim, é essa facilidade de você ter como fazer em casa e poder sair quando você quiser. Eu acho que essa liberdade, ela é muito importante, que aí você não tem desculpa, né? Ai, queria, né? Pô, queria fazer um aeróbico, mas tá não tem chovendo, não tem uma bike em casa, não tem uma esteira em casa. Eu vou lá fazer uma visita com o marido. Vamos ver se você vende pro marido também. Vai. Muito bom. Obrigada, Daniel. Nada, obrigado a você. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada, Até a galera. Muito obrigada. Esse foi mais um FeFlow Podcast. Aliás, esse é o último dessa temporada de novembro. E a gente teve aí... Nossa, esse é o episódio número 30. São 30 episódios. E eu tô aqui para agradecer você por estar aqui com a gente. Quem fica até o final falou que são os guerreiros que ganharam uma mentoria aí com vários insights. Tem que depois assistir de novo, porque o cara foi bombardeando aí de um monte de coisa para você aprender. Comenta aqui embaixo. Comenta lá para ele no canal dele também. Manda um recado para falar que você curtiu esse conteúdo. Curte, compartilha com alguém, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado. E nos vemos na próxima. Muito obrigada.